suas famílias e amigos. Antes de mergulharmos no coração deste conteúdo, peço amavelmente que mostrem seu apoio, curtam este vídeo, inscrevam-se em nosso canal e compartilhem esta mensagem essencial. Cada ação sua ajuda a difundir o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na Terra. Bom, então vamos dar continuidade ao nosso fim de semana falando sobre saúde mental, agora com o tema depressão. Muitas coisas se falam a respeito da depressão, inclusive que depressão, às vezes tem pessoas que falam até que é frescura, né? Dentro do cristianismo existe também o pensamento de que depressão é pecado, é errado, é coisa do diabo. Tudo isso a gente ouve e eu não vou discordar totalmente, até porque o inimigo ele realmente aproveita determinadas situações, né, para oprimir as pessoas, e a depressão ela é uma opressão. E se nós formos partir do princípio que nenhuma doença vem de Deus, nenhuma doença é boa, né? A doença ela é fruto do pecado, desse mundo de pecado, é uma coisa ruim, então podemos falar também que depressão por que não, né, é do inimigo, mas não na maneira como as pessoas colocam, né? Existem cristãos que sofrem de depressão e têm vergonha, têm medo de admitir a depressão porque ele vai ser apontado, rotulado, né, justamente porque a depressão é errada, a depressão é coisa do inimigo, então o cristão não pode sofrer de depressão. Mas vamos lembrar o que nós falamos em relação à ansiedade, né? Vivemos em um mundo onde o contexto é um contexto, podemos dizer que caótico. Hoje nós vivemos num mundo com um contexto caótico, onde sofremos com o nosso pecado, sofremos com o pecado de outras pessoas, e sofremos as consequências do pecado. E as doenças são consequências do pecado, não somente do meu pecado imediato, mas do pecado que reina no mundo e gera as doenças por todas as suas formas. Então, se estamos inseridos nesse contexto, por que estaríamos imunes da depressão ou de qualquer outra enfermidade, já que a depressão é uma enfermidade? Então, a gente precisa, muitas vezes, quebrar alguns conceitos que nós criamos na nossa mente, até para que possamos nos ajudar e ajudar outras pessoas. Porque se eu mantiver uma mentalidade fechada com relação a determinados assuntos, eu nem me ajudo e nem ajudo outras pessoas. Há cristãos que sofrem de depressão e se fecham e não falam com ninguém, e a situação vai só se agravando porque tem vergonha de falar, tem vergonha de admitir. Hoje em dia isso está ficando um pouco menos complicado. As pessoas estão aceitando um pouco mais, até porque, infelizmente, o índice de depressão está crescendo. Era para diminuir, mas está crescendo. E por que está crescendo? Pelas próprias situações que nós vivemos. E o que eu quero dizer é que, embora seja uma doença, ela tem cura, né, tem tratamento, tem cura, e que o poder de Deus é fundamental. Que a confiança em Deus é fundamental para tratar e até mesmo para prevenir a depressão. O ideal seria que nós cristãos não sofrêssemos de depressão, de ansiedade. Você vê que o próprio Jesus fala, não andeis ansiosos. Quando Elias estava lá, né, depois de toda aquela vitória, de toda
aquele evento magnífico no Monte Carmelo e ele foi lá para a caverna se isolar, entrar em depressão, lamentar a sua própria sorte, porque o que o depressivo faz mais é lamentar a sua própria vida, a sua própria sorte. Deus falou para ele o quê? Vamos embora, sai daí, né? Vamos agir, vamos viver, vamos dar continuidade à sua vida. Então, assim, a depressão ela pode, sim, acometer um cristão. Ela é uma enfermidade, mas ela tem tratamento e cura, inclusive tratamentos naturais que nós vamos falar aqui nessa manhã. De todas as formas de doenças mentais, a depressão é uma das mais comuns, mas apesar de ser uma das mais comuns, é também das mais perigosas e temidas. Por quê? Porque a depressão leva à morte. E por vários aspectos. Ela não leva à morte só porque a pessoa chega a um nível de depressão onde ela dá cabo da sua própria vida. Não. A depressão ela leva à morte porque ela abre portas para outras doenças. No ano passado, eu tive notícia de uma senhora que faleceu depois de um longo período de depressão. E ela era uma pessoa muito ativa, era uma cristã. Era muito ativa, uma pessoa que gostava de fazer visitas, que gostava de receber visitas. Era ativa também na sua vida mesmo, de trabalhar, de cuidar de neto, tudo. E, de repente, ela começou a passar por uma série de decepções e de coisas ruins na vida dela. A filha traiu o marido, engravidou com quem ela tinha tido um relacionamento, e aí desfez aquele casamento, depois uma irmã faleceu, depois o marido abandonou, ela passou por uma série de problemas sérios e acabou entrando em depressão. Só que ela não queria tratamento, ela não queria ajuda, aí ela começou a se isolar, não queria ser atendida por ninguém, não queria receber visita, não queria conversar, e foi tentando empurrar a vida assim. E outras doenças começaram a chegar, até que ela faleceu por conta de uma dessas doenças que acabaram encontrando oportunidade na depressão para se instalar. Então, eu gosto de dar esses exemplos para a gente ver o quanto a depressão é real, né? O quanto ela existe e é uma enfermidade. Ela é definida como um transtorno do humor, uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas onde a principal queixa é o humor depressivo, que é essa tristeza. O humor depressivo é aquela tristeza profunda, um vazio profundo que parece que não passa com nada e que aparentemente também não tem nenhum motivo, não tem um motivo real para acontecer. É uma doença incapacitante. Como assim, Patrícia? Quantos aqui já ouviram falar de pessoas que foram afastadas do trabalho por conta de depressão? Isso está crescendo muito. Eu trabalho, além de ser psicóloga, eu trabalho na área de educação já há muitos anos, e no meu ambiente de trabalho, eu já vi várias pessoas serem afastadas por depressão, por síndrome do pânico, né, por doenças emocionais. Então, isso tem crescido muito. Por isso, uma doença incapacitante, porque ela chega num nível que ela realmente incapacita as pessoas de dar continuidade à sua vida normal, de trabalhar, de estudar, de se relacionar com as pessoas. Recentemente eu estava fazendo essa palestra e outras num curso de cuidadores de idosos. E aí uma senhora acabou falando, dando o seu exemplo, né, de que ela tinha sofrido uma depressão muito grave, ela estava ainda há 1 ano se recuperando dessa depressão, e no início, a gente vai ver aqui, as emoções dela, as reações ficaram tão desorientadas que os filhos pensaram que ela estava enlouquecendo e chegaram a cogitar a possibilidade de interná-la, né, porque acharam que ela estava ficando maluca. E ela falou, olha, por favor, eu não estou ficando louca, eu só preciso ficar quietinha, só quero ficar sozinha. E ela levou um período muito longo para cuidar dessa depressão. Agora que ela está se recuperando. Então, ela é incapacitante, ela desorganiza as reações emocionais e é caracterizada por uma tristeza profunda, aparentemente sem motivo, e associada a outros sintomas. É interessante que sintomas depressivos, eles podem acontecer na nossa vida em determinadas ocasiões. Ou seja, tristeza profunda, sensação de vazio, vontade de chorar, de ficar sozinho. Isso pode acontecer na vida de cada um de nós, principalmente quando passamos por situações de perdas, por situações de doenças, ou conosco,
na família, situações de problemas familiares, dificuldade em casamento, tudo isso pode ocasionar sentimentos depressivos. Mas a tendência desses sentimentos é passarem com o tempo. Até mesmo quando morre alguém muito querido, muito próximo, tem aquele período de muito sofrimento, às vezes até de um certo desespero, uma angústia muito grande, mas a tendência, quando não vira uma doença, a tendência é que aos poucos a pessoa vá conseguindo dar continuidade à sua vida. Fica aquela saudade, fica aquele sentimento de tristeza, uma coisa normal e não patológica. Muitos casos de depressão, eles se originam numa situação de perda, e como não é bem tratado, bem trabalhado, acaba virando uma depressão profunda, né? Mas sentir tristeza e sentimentos depressivos de vez em quando é comum, de acordo com as situações. Mas eles vão passar com o tempo. Agora, na depressão, os sintomas não passam. Essa é a principal diferença da depressão para a tristeza. A tristeza pode durar uma semana, 3 semanas, né? Ou você passa um dia bem. Quando morre alguém, acontece muito isso, né? Você passa aquele primeiro período mal, depois você melhora um pouco, aí depois quando você lembra, sofre um pouquinho de novo, e isso fica um tempo assim, mas depois vai estabilizando. Mas na depressão é algo progressivo. Quando ela não é tratada, os sintomas eles vão se agravando. Por isso que existe a depressão leve, moderada e grave. Ela começa com os sintomas mais suaves, a pessoa ainda consegue trabalhar, ainda consegue se relacionar com as pessoas, ir para a igreja, fazer as suas atividades normais. Mas quando ela vai passando de moderada a grave, aí ela vai se tornando incapacitante. Que aí a pessoa vai deixando as suas atividades, ela vai abandonando tudo e vai se isolando cada vez mais. E isso abre portas para outras doenças. Muitas pessoas acham que a depressão é frescura e que eu posso me livrar dela assim a hora que eu quiser. Eu já ouvi gente falar assim, eu preferia sentir uma dor terrível de cabeça do que sofrer de depressão. Eu já vi gente, paciente de depressão falar isso, eu preferia estar com uma dor do que lidar com a depressão. Porque realmente só quem já passou por depressão sabe como que a sensação de angústia é terrível. Como que, assim, a falta de expectativa de que você vai conseguir sair daquilo ali, que você vai conseguir melhorar, é uma coisa muito terrível mesmo. Por isso que falam que é opressão, porque a pessoa se sente completamente oprimida, né, sem saber lidar com a situação. No entanto, ela se trata de um desequilíbrio dos neurotransmissores responsáveis pelo estado de humor. Energia, disposição, e a serotonina, a noradrenalina, a dopamina são os principais neurotransmissores responsáveis pelo humor. Por exemplo, a dopamina é responsável pela sensação de prazer, seja prazer em coisas positivas como prazer em coisas negativas. Então, quando ela está abaixo do nível, e a serotonina e a noradrenalina também, se caracteriza o quadro de depressão. E o interessante é que isso pode ser dosado através de exames clínicos. Existem exames, né, que você pode pedir ao seu médico para que ele peça o exame que vá identificar os níveis dessas substâncias para ver se existe um quadro clínico de depressão. Isso é até bom, né, para algumas pessoas que não acreditam, que acham que é bom que você ter uma comprovação. Só que não é necessário. Muitas vezes as pessoas pedem até para, né, ter certeza, tirar aquela dúvida, mas a depressão ela pode ser diagnosticada só pelo acompanhamento, pelos sintomas, né, pelas reações da pessoa, você já identifica a depressão. Só tem que ter cuidado para não sair por aí diagnosticando todo mundo, porque hoje em dia isso é moda, né? As pessoas hoje, elas gostam de dar diagnóstico, né? Querem chegar assim num lugar e, eu estou sentindo, pronto, já fechou até médico. Né? Até médico fecha diagnóstico no primeiro dia que consulta uma pessoa, e eu já acho isso inadequado, né? Porque é preciso uma observação maior. Então, existe esse desnível dessas substâncias. E os antidepressivos, por exemplo, esses que são vendidos em farmácia, eles fazem justamente o quê? Repor a substância no seu nível normal. Por isso que quando a pessoa começa a tomar um antidepressivo, em 3 semanas, ela já está sentindo melhor, já sente alívio dos sintomas, porque os níveis de serotonina, eles estão voltando ao normal. Mas nós vamos falar mais à frente
que os antidepressivos eles não eliminam as causas da depressão. Então eu vou falar agora dos sintomas, né? Os sintomas da depressão são vários. Vou apresentar muitos aqui. Mas a pessoa, para ser diagnosticada com depressão, não é necessário que ela manifeste todos esses sintomas. Até porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que apresentam mais sintomas, tem outras que apresentam menos. A depressão tem níveis. Mas os principais que todos sentem são esses aqui, ó. A tristeza profunda ou vazio profundo. Esse é o sintoma que todas as pessoas depressivas têm, né? A apatia também é um sintoma que caracteriza muito a questão da depressão, que a pessoa perde o interesse. Eu vou apresentar todos aqui, depois eu vou pegar os principais para esmiuçar um pouquinho. Agitação ou perturbação, distúrbios do sono, que nós vamos ver como que são esses distúrbios do peso e do apetite, falta de concentração, sentimentos de excessiva culpa ou indignidade. E eu já aproveito para fazer um convitezinho que hoje no culto de pôr do sol nós vamos meditar um pouquinho sobre a questão da culpa, né? Como que a culpa acontece, qual o meio de eliminar a culpa. Vai ser uma meditação breve, mas a gente vai falar sobre esse assunto. Pensamentos negativos, fadiga não é cansaço. Cansaço é uma coisa normal, a fadiga é aquele cansaço que não passa. Perda ou diminuição do desejo sexual, dificuldade para terminar o que começou, dificuldade em tomar decisões, queixas frequentes, até mesmo de sintomas físicos, de dores, de mal-estar, são comuns na depressão. O desejo de morte e a tentativa de suicídio, e isso é sintoma, né? O suicídio já é o ato mesmo propriamente dito. Lentidão nas atividades físicas e mentais, dificuldade em iniciar tarefas, irritabilidade, impaciência, choro fácil, né, muita vontade de chorar, desejo de isolamento também é muito comum na depressão e sentimentos de pesar ou fracasso. Tudo isso é sintoma de depressão. Mas se a pessoa apresentar 5 ou mais sintomas desses que perdurem por mais de 2, 3 semanas, já é um indicativo de que ela pode estar iniciando um quadro de depressão. Então, ela não precisa apresentar todos, mas apresentou uns 5 ou mais, e não foi um dia só, não foi uma semana só, a coisa está perdurando, então isso pode ser um indicativo de depressão, sim. É preciso fazer uma avaliação mais apurada e ver se isso vai permanecer, para se identificar se é ou não a depressão. Como é que é essa tristeza e esse vazio profundo? A pessoa ela se encaixa nesse sintoma quando ela reconhece que quase diariamente, ou seja, quase todo dia, e na maior parte do dia ela está se sentindo assim. Ela está se sentindo triste, vazia. Como eu falei, a gente não pode confundir tristeza com depressão. Sentir tristeza é normal, né? No contexto que a gente vive. Agora, se isso está acontecendo todo dia e a maior parte do dia, então tem que prestar atenção, porque pode ser uma depressão. A apatia, ela é caracterizada por uma diminuição assim marcante no interesse da pessoa por coisas que antes ela até gostava de fazer. Gostava de se reunir com os amigos para conversar, gostava de passear na natureza, gostava de ler, e perde, né, ir à igreja, e perde isso tudo. A pessoa realmente perde o interesse, sabe? Quando você fala assim, nossa, fulano está apático, ele está realmente sem interesse. Por quê? Porque começa a perder o interesse pela própria vida, a vida deixa de ser interessante. Então, as atividades que gostavam de fazer, a pessoa não se interessa mais, não quer mais fazer. A agitação, a perturbação, a irritabilidade, a impaciência, às vezes são por coisas mínimas, né? Uma coisa pequena que acontece e a pessoa já explode como se fosse uma coisa grande. Nem todo depressivo fica irritado, impaciente, agitado. Isso em alguns casos isso acontece, né? Mas tem depressivos que ficam tão apáticos, tão calados, que nem impaciente, nem irritação eles sentem. Mas em alguns casos acontece sim, por coisas mínimas, né? Um probleminha que acontece, às vezes uma coisa com o filho, uma coisa que o filho faz e aí perde a paciência. Os distúrbios do sono, eles podem variar de uma pessoa para outra. Há pessoas com depressão que sentem muito sono e dormem, às vezes
dormem até para fugir da realidade. Né? Eu já tive paciente de depressão que falava para mim, eu me lembro, nunca esqueci, uma paciente minha falava assim, olha, eu em casa, eu fecho tudo, eu fecho as cortinas, eu escureço tudo, eu durmo a tarde inteira, porque eu não quero ver ninguém, eu não quero, e quando chega de noite, aí ela tomava remédio às vezes não, e dormia também, porque queria fugir da realidade. Então, o sono era a fuga dessa pessoa. E já tem outros que, com depressão, sofrem de insônia, têm dificuldade para dormir, assim como na ansiedade. E, às vezes, a depressão está associada à ansiedade. Às vezes, a pessoa depressiva ela é também ansiosa. Então, ela vai ter dificuldade para dormir, assim como no distúrbio do peso e do apetite, a pessoa vai comer mais. Quem é ansioso tem uma tendência a comer mais. Então, no distúrbio do apetite, tanto ela pode ir para um extremo como para o outro. Ela pode parar de comer, perder o apetite e emagrecer muito, né? O que eu costumo ver que a maioria dos casos de depressão acontece, a pessoa tem uma perda de apetite, começa a perder peso, ou às vezes perde peso mesmo se alimentando normalmente, que é uma coisa bem, afeta bastante fisiológico, ou ela começa a compensar aquela depressão no alimento. E principalmente com doces, com coisas gordurosas que dão uma sensação de saciedade, de contentamento maior. Né? Uma falsa sensação de contentamento. Então, assim, isso vai variar de uma pessoa para outra. Né? Se ela vai emagrecer, perder peso, comer menos, ou se ela vai comer mais, vai depender da sua estrutura. Às vezes, principalmente se estiver associada à ansiedade, ela vai comer mais, vai engordar. Eu já vi os dois casos. Já vi pessoas emagrecerem, como já vi pessoas engordarem em quadros de depressão. A falta de concentração, que é mais notório entre os estudantes ou pessoas que fazem trabalho mental, né, tem muita dificuldade de se concentrar, e aí, como eu disse mais cedo, afeta a memória também. E o sentimento de culpa. Gente, a gente vai falar à tarde de sentimento de culpa, que é uma coisa normal de se sentir quando se faz alguma coisa errada. Né? Se você fez uma coisa errada, você vai se sentir culpado por isso. Mas esse sentimento de culpa aí da depressão, ele é fora do comum, é fora do normal. A pessoa depressiva, muitas vezes, ela se sente culpada por tudo que acontece. Ela acha que tudo é por causa dela. Né? Se tem problemas no trabalho, em casa, ou se alguma coisa deu errado, ela se culpa por tudo. É uma culpa excessiva e inapropriada. Não é uma culpa normal que a gente sente quando faz ou fala alguma coisa errada. É diferente. Pensamentos mórbidos, né? Ficar pensando coisas negativas, coisas ruins que podem acontecer, imaginando situações de perigo, de risco, pensamentos de morte mesmo. Isso também caracteriza muito a pessoa depressiva e também a pessoa que tem tendência à depressão, ela costuma ter esses pensamentos muito negativos e muito mórbidos. A fadiga, que é aquele cansaço que não passa mesmo depois de uma noite de sono. A perda ou a diminuição da libido, que é o desejo sexual, é mais característico em mulheres. Né? Não que o homem não sofra com isso, mas as mulheres elas têm a tendência a perder mais o desejo sexual por conta da depressão. E se nós formos pensar bem, se a depressão é causada pela diminuição das substâncias que causam o contentamento, o prazer, então é natural entender por que há uma diminuição da libido, se essas substâncias elas estão abaixo do nível. Uma outra coisa que eu quero colocar, que não está aqui no slide, são as propensões, né, de mulheres desenvolverem mais depressão do que homem. Existem duas situações. Primeiro, a mulher, por questões emocionais, hormonais, por sensibilidade, ela já tem uma tendência maior de desenvolver depressão do que o homem, que é mais prático, mais objetivo. Né? O homem tem uma capacidade de resolução de situações diferente da mulher. A mulher ela sofre mais os problemas, ela aumenta mais. O homem ele já quer mais resolver, ele já é mais prático. Então, isso dá uma certa vantagem aos homens com relação à depressão. Mas existe o outro lado disso daí. Quando se faz uma pesquisa para se chegar, né, a números, a dados estatísticos, essa pesquisa ela tem que ser feita com base em dados, em realidade. Né? Você só pode construir uma estatística se você tiver uma pesquisa, quadros, dados para comprovar. E as mulheres, elas relatam mais, elas procuram mais ajuda do que os homens. Né? Então,
É óbvio que o índice de dados de mulheres depressivas vai aparecer maior do que de homens. Porque se você for conversar com um psicólogo, com um psiquiatra e perguntar quantos pacientes masculinos ou femininos passam pelo consultório dele por dia, você vai ver que o número de mulheres é muito maior do que o de homens. Não é somente porque os homens não sofrem tanto de depressão, também, mas é porque os homens têm mais dificuldade em admitir, em procurar ajuda. E isso tem uma outra questão. Vocês já pararam para pesquisar ou para observar a questão do índice de suicídios? Quem mais comete suicídios? Mulheres ou homens? Homens. Né? Se você for fazer uma pesquisa, pode até estar mudando isso aí um pouco, mas até um tempo atrás, homens se suicidavam mais. E por quê? Justamente porque o homem ele tende a guardar mais. Ele tem mais dificuldade de admitir que ele está passando por um problema desse. E aí, quando ele fica ali sofrendo sozinho, calado, às vezes a família, ninguém está sabendo o que está acontecendo, de repente o homem se joga na frente de um trem, dá um tiro na cabeça. Eu já vi um quadro assim. Na minha vizinhança, um lugar onde eu morei, um rapaz que, assim, aparentemente era cristão, era, sabe, muito gente boa e tal, trabalhador. Um dia ele desapareceu. Dias depois, né, chegou a notícia de que ele tinha se jogado na frente de um trem. E a gente ficou muito chocado, porque ninguém sabia daquele menino estar passando por problema nenhum. Ele era casado. Então, assim, tudo isso a gente vê que acontece na realidade. Né? Então, os homens, eles precisam também admitir quando estiverem passando por esses problemas e procurar ajuda. Quais seriam as causas da depressão? São várias causas, né? Várias coisas podem causar a depressão. Situações que acontecem com a pessoa, situações difíceis, problemas sérios que às vezes a pessoa não sabe como lidar, pode, né, desencadear uma depressão. Mas assim, eu costumo, pela observação, pelo estudo, né, eu costumo ver o seguinte: tem pessoas que já vêm desde cedo, desde a infância, com uma estrutura boa. São pessoas que, assim, foram habituadas a lidar com problemas, com dificuldades, a superar, né? Então, elas vão ter vai ser mais difícil elas desenvolverem uma depressão quando acontecer situações difíceis. Elas já aprenderam a lidar com essas situações. Então, é mais difícil que elas se entreguem a uma depressão. Mas existem situações que podem causar, sim. Existe o fator genético, né? Há uma propensão, assim como existe com outras enfermidades, com a depressão também tem. Existe uma propensão genética, né, onde filhos de pais depressivos, ou quando tem casos de depressão na família, a pessoa poder também desenvolver. Mas isso, assim, é uma propensão. Isso não quer dizer que é certo, porque minha mãe é deprimida, eu também vou ser. Não é assim. Até porque se a pessoa sabe que ela já tem um quadro na família, que há uma propensão, é bom que ela se vigie mais, é bom que ela se cuide melhor, justamente para evitar a depressão. E nós vamos ver mais à frente que existem coisas que podemos fazer para evitar. A serotonina insuficiente, que nós já falamos aqui. Fatores relacionados à alimentação, né? Uma dieta pobre em carboidratos e rica em proteínas, por exemplo, ela pode ser favorável. Né? E nós vamos entender por quê. Porque dentro dos carboidratos existem nutrientes que proporcionam o aumento e a sintetização da serotonina. Já nas proteínas, não. Né? A proteína ela já empobrece a dieta, é pobre em nutrientes, então a pessoa pode ter uma propensão à depressão, principalmente se ela já tiver isso, né, na família. Fatores sociais. Avós que criam, né? Aliás, aqui é o contrário, né? Netos, crianças que são criadas por avós, separação dos pais, abuso sexual, eventos estressantes, tudo isso são fatores sociais que podem gerar uma depressão. E não precisa, assim, nem ir muito longe para entender, né? Vocês poderiam até perguntar, mas por que crianças que são criadas por avós podem passar por isso? É simples. Por mais que a sociedade tenha se modernizado e as estruturas familiares tenham mudado hoje, mas na cabeça de uma criança, o ideal de família continua sendo pai, mãe e filho. Isso não muda na cabeça da criança. Eles mudaram isso nos livros, eles mudaram isso na sociedade, mas dentro da cabecinha da criança ainda fica essa estrutura.
Na nossa fica, quem dirá de uma criança. Então, quando isso não ocorre, quando são criados por avós, fica sempre aquele ponto de interrogação. Né? Por quê? Por que eu não fui criada pela minha mãe, pelo meu pai? E existem N situações. Igual eu estava conversando com a mãe de uma paciente minha essa semana. A menina está em tratamento comigo, né, por conta de depressão, de automutilação, tem 15 anos. E várias situações, né, isolamento. Mas aí olha o histórico da menina. Foi criada sem pai, né, não teve a presença paterna, nunca. Isso já gera um sentimento de depressão, porque o pai tá, de rejeição, porque o pai está vivo, mas não procura. Então, ela nunca teve a presença masculina, a presença paterna. A mãe passou um período muito longo trabalhando longe, né, só vinha em casa, assim, acho que de 20 em 20 dias, ou mensalmente. E essa menina ficava sozinha com o irmão mais novo em casa. Ela com 12 anos, 13, ela ficava sozinha com o irmão menor. A tia, a avó vinha de vez em quando ver, o tio vinha de vez em quando ver. Então, assim, é difícil imaginar por que essa menina está em depressão, por que ela está passando por problemas emocionais. Não é difícil. A estrutura familiar dela foi toda mexida, foi toda desorganizada. Então, para uma criança, um adolescente lidar com isso, não é igual nós que somos adultos. Se a gente já tem dificuldade, imagine uma criança e um adolescente, né, lidar com essas perdas. Abuso sexual, né, não precisa nem dizer, já atendi várias mulheres, né, com problemas de depressão, e aí você vai investigando, descobre que sofreram abuso, né, na infância ou na adolescência, e outros eventos estressantes. Né. Isso tudo são situações que podem causar um estilo de vida inadequado, falta de atividade física, fumo, cafeína, álcool, outras drogas, mudanças ruins na rotina da vida, também podem ocasionar uma depressão, claro, numa pessoa que já tenha uma estrutura mais frágil. E quadros clínicos, né, como o AVC, doença cardíaca, câncer e doenças terminais, a AIDS, o Parkinson. Existe a depressão pós-parto, que é por causa das questões hormonais, do desequilíbrio hormonal. Isso também não é historinha, né? Existe sim a depressão pós-parto, e ela é séria, porque a mulher ela tem que identificar logo, senão vocês já devem ter ouvido casos de mulheres que até mataram seus bebês, né, e foram diagnosticadas com depressão pós-parto. Então, assim, são coisas que tem que estar atento. Nas doenças, por quê? Por que uma pessoa, um paciente de câncer desenvolve uma depressão? Por que um paciente de AIDS desenvolve uma depressão? Gente, imagine você ter a sua vida, né, toda estruturada, você trabalha, você tem sua família, você tem sua saúde, e de repente você se vê acamado. Né? No caso do AVC, em pessoas idosas, a pessoa fica totalmente incapacitada, ela precisa de alguém para alimentar ela precisa de alguém para dar banho, às vezes ela usa fralda, precisa de alguém para trocar, e a mente está lúcida, ela está se percebendo naquela situação. Então, ela começa a se sentir inútil, ela começa a achar que só serve para dar trabalho, e aí a depressão ela se instala. Né? Então, são quadros que são propícios à depressão. E agora, os principais tratamentos. E aí é que eu quero chegar, né, aonde você estava colocando a questão dos tratamentos, enfim. Porque existe um pensamento na sociedade de que depressão, como outras doenças, se trata com medicamento, só com medicamento. E se exclui todas as outras coisas, estilo de vida, alimentação. Só que não se pode tratar a depressão, assim como outras doenças, de uma maneira isolada. Por quê? O antidepressivo, ele não resolve a causa do problema. Né? Ele não elimina a causa, ele só trata o sintoma. E se o problema continua lá, se as causas não são resolvidas, os sintomas eles vão desaparecer momentaneamente, mas daqui a pouco volta. Aí a pessoa volta no médico e fala, olha, eu estou sentindo tudo de novo, tudo ali. Então vamos aumentar a dose. Essa substância já não está servindo para você, vamos trocar. Entende? Aí sim vira dependência. Porque, na realidade, o certo é o antidepressivo não causar dependência. Para isso, eles estão modernizando os medicamentos. Por quê? Ele tem que ter um prazo, pelo menos assim, 6 meses, no máximo 1 ano, para que ele faça efeito. Então, a pessoa começa, aí daqui a pouco, quando está chegando aquele prazo, o médico começa a fazer a retirada progressiva, justamente para o organismo não sentir. Só que como a pessoa fica só com o medicamento,
não muda estilo de vida, não faz uma terapia, não faz um exercício físico, nada, ela não melhora. Aí a tendência é ir o quê? Aumentando e só mudando de remédio, aumentando o remédio, e passa anos tomando e não fica bom. Né? Não fica assim, tipo que estabilizado, mas não está curado. Então, o primeiro tratamento é a experiência íntima com Deus. É você realmente buscar, você ter fé, tudo aquilo que a gente falou com relação à ansiedade, à oração, né, o se envolver com atividades espirituais, isso é importante, nós vamos falar sobre isso mais à frente um pouquinho. Tratamentos nutricionais, que eu vou dizer quais são eles. O estilo de vida, né, apoio social, exercício físico, ter um animal de estimação, fazer uma atividade de hidroterapia, por exemplo, uma hidroginástica, porque a terapia com a água, ela ajuda bastante. O aconselhamento, que é a psicoterapia. Os medicamentos naturais, as ervas, que nós temos aí, hortelã, camomila, valeriana, borragem, tem a cava-cava que eu não coloquei, são calmantes, no caso, naturais, que vão auxiliar no tratamento da depressão. A erva de São João é um antidepressivo natural. Né? Nas farmácias, principalmente nas farmácias de manipulação, a gente vai encontrar como Hipericum perfuratum. Aí tem, na farmácia convencional, tem Hipericin, Hiperizan, e na farmácia manipulada, o próprio médico faz a fórmula e você manda fazer. Hipericum perfuratum. É um antidepressivo natural e que quando ele é utilizado e associado a esses outros tratamentos, ele traz um efeito positivo tanto quanto o medicamento da farmácia. Talvez não tão rápido quanto o medicamento da farmácia, mas tão eficaz quanto. Né? Já foram médicos, já fizeram experiências com seus próprios pacientes e obtiveram resultados positivos com o antidepressivo natural. Principalmente quando a pessoa não está habituada a tomar muitos medicamentos, o organismo está assim mais limpinho, então ela se adapta bem. Mas o médico ele precisa prescrever de qualquer forma, até para manipular tem que ter a prescrição médica. E por último, os medicamentos antidepressivos, né, que tem vários aí no mercado e eles atuam basicamente na produção e na sintetização da serotonina, justamente para eliminar os sintomas da depressão. É importante? É, mas assim, eu digo que eu não sou contra medicamentos, mas eu sou contra a pessoa fazer o uso só do medicamento sem antes tentar os outros recursos e os outros tratamentos. Né? Então, só o medicamento, primeiro que o organismo vai se habituar cedo com aquilo ali. Eu já vi crianças tomando antidepressivo e aí depois que começa, fica mais difícil você retroceder para começar a fazer um tratamento natural. É como que sim, tem que fazer uma desintoxicação para você poder entrar com o tratamento adequado. Então, assim, eu não sou contra medicamento, eu sei que determinados quadros tem que entrar com o medicamento até para tirar a pessoa da crise, porque é perigoso. Né? Uma pessoa com depressão grave, com tentativa, né, de suicídio, ela tem que entrar com medicamento urgente, não adianta nem querer, sabe, vamos ponderar, porque ela precisa eliminar aqueles sintomas rápido. Aí sim, depois você vai começar com os outros tratamentos. Então, cada quadro é um quadro. Agora, para alguém que está aí identificando uma depressão, o ideal é começar com os tratamentos naturais, com uma mudança no estilo de vida e às vezes até consegue. Às vezes consegue resolver o problema, né, sem precisar tomar um medicamento mais forte. Quais seriam os tratamentos nutricionais? Alimentos ricos em triptofano. O triptofano ele é um sintetizador, né, ele é um aminoácido presente, né, em alguns alimentos, e ele é um sintetizador e condutor de serotonina. É muito interessante. No corpo, ele atua justamente para conduzir a serotonina e também sintetizá-la, para que ela seja mais absorvida pelo cérebro e pelo organismo. Então, ele é um excelente auxiliador na depressão. Onde que ele está contido? Na farinha de glúten, nas sementes de abóbora, no tofu, que é o queijo de soja, ele é o alimento mais rico em triptofano. Isso é bem interessante, né? O queijinho de soja ele é o mais rico. A soja, o abacate, banana, sementes de gergelim, amêndoas, todas são
ricos em triptofano, sendo que o tofu é o melhor deles. Ômega 3, né? De um tempo para cá, assim, as pessoas descobriram o valor do ômega 3. Só que estão tomando cápsulas de ômega 3, né? Estão tentando buscar a ômega 3 de segunda, sendo que a principal fonte de ômega 3 ela está na semente da linhaça. A linhaça é o alimento mais rico mais do que o peixe, mais do que o salmão, mais do que a sardinha? Sim, mais do que isso. Né? Na linhaça existe uma concentração maior de ômega 3, principalmente quando ela é transformada em óleo. Né? Porque o óleo é quando você prensa, né, a semente para poder extrair o óleo dela. Então, ali o ômega 3 está bem concentrado. Então, para tratamento de depressão ou para prevenir, umas 2 colheres de óleo de linhaça por dia ou umas 3 da farinha de linhaça feita em casa auxilia muito no tratamento da depressão. O ideal é que essa farinha seja feita em casa. Compra o grãozinho da linhaça e tritura. O grão da chia é menorzinho, né? Não precisa talvez nem triturar. Só hidratar para ela soltar a substância e fazer aquela gominha, né? Isso é importante, tanto na linhaça quanto na chia, ou fazer essa hidratação ou triturar. Porque se você engole inteira, a tendência é ela sair inteira também, não libera os nutrientes necessários. E vai auxiliar não só na depressão, né? Tanto a chia quanto a linhaça auxilia no intestino, auxilia na pele, é muito bom. E o peixe, além dele ter menor quantidade, a gente sabe que os peixes hoje eles estão sofrendo com contaminação, então é difícil você encontrar ômega 3 hoje em dia nos peixes. Outro dia, interessante, um conhecido meu me falou uma coisa, que assim, e ele não é vegetariano, nada, pelo contrário, ele é muito carnívoro. E ele disse o seguinte, que as pessoas ficam, né, naquela coisa, comer salmão por causa de ômega 3, só que ele explicou que o salmão que é cultivado, né, em criadouro, em cativeiro, para poder ser comercializado, ele não desenvolve, ele não tem ômega 3, porque o que faz com que ele desenvolva, né, ômega 3 é justamente o estar lá no mar, o estar solto, o nadar, aquela coisa, aquele ambiente é que faz. E eu fiquei assim, eu falei, olha, tá vendo? A gente vai aprendendo, né, até com as pessoas que a gente menos espera. Ácido fólico. O ácido fólico é muito importante. A ausência de ácido fólico pode provocar anemia e outras doenças sérias. E ele está contido. Hoje a gente compra farinha reconstituída, né? A farinha de trigo, ela é reconstituída, vem escrito ali, né? Contém ácido fólico. Mas ele está contido no grão de bico, no feijão fradinho, nas lentilhas, quiabo, espinafre. Ou seja, tem como você se alimentar bem e ainda está evitando e combatendo a depressão. A vitamina B12, né, que ela é encontrada pouco em cereais matinais, mas ela está muito mais concentrada em alimentos de origem animal. Então, assim, não quer dizer que eu vou ter que comer, né, os alimentos de origem animal. Se for o caso, se tiver mesmo identificado uma baixa de vitamina B12, a gente pode fazer uma reposição. Mas é importante que ela esteja no nível certo, porque a falta dela gera muitas doenças sérias, né? Não só a depressão, mas já, por exemplo, as demências, né, como o mal de Alzheimer, também podem estar ligadas à questão da B12, então tem coisas bem... Né? A dieta vegetariana, ela é a mais indicada para quem quer evitar e combater a depressão. Eu tinha estudado isso e eu achei, legal, né, mais saudável, mais natural, mas eu não entendia muito, assim, a fundo o que isso implicava. Aí eu fui pesquisar mais e eu descobri que a carne bloqueia o fluxo de triptofano ao cérebro. Ou seja, o triptofano ele é o condutor, né, que vai levar a serotonina para o cérebro, que vai sintetizar ela no cérebro para você voltar a sentir bem-estar. E a carne, ela bloqueia isso. Então, se você come tofu, você come a farinha de glúten, você come o abacate, a banana, tudo, mas você também come a carne, então você bloqueia. Lembra aquela história de que cálcio com ferro, né, não combina? É a mesma coisa. Você está querendo adquirir uma substância para melhorar, mas aí você ingere outra que vai atrapalhar todo o processo.
Então, quando eu pesquisei isso aí, eu achei bem interessante, bem legal. Falei, agora eu encontrei o motivo certo. Não é só falar vegetariano, não. A carne bloqueia o fluxo de triptofano para o cérebro. Bom, e eu queria fechar falando da questão, ampliando o que é essa experiência íntima com Deus. Né? A oração e a leitura diária da Bíblia, né? Aquele momento devocional, a confiança em Deus e a comunhão com os irmãos, assim, o estar com as pessoas. Quando eu digo aqui comunhão com os irmãos, pode também estender isso aí para família, grupos de amigos, porque o apoio social, ele é muito importante. Tudo que o depressivo quer é ficar isolado, mas tudo que ele não pode é ficar isolado. Ele precisa do apoio das pessoas, por mais que ele queira, sinta aquela vontade de estar isolado. E uma coisa que tem se provado muito eficaz no tratamento da depressão é quando a pessoa se envolve em trabalhos humanitários, trabalhos sociais. Quando ela começa a se dedicar a fazer alguma coisa em prol de outras pessoas, isso funciona como um tratamento para a depressão. E não é difícil entender por quê. Né? A pessoa ela começa a ver problemas, às vezes, maiores do que o dela. Ela começa a se dedicar para ajudar as outras pessoas e, de certa forma, os problemas dela vão minimizando. Eu sei que é difícil ouvir o que eu vou falar agora. Né? É bem difícil, mas, assim, o depressivo, ele pensa muito em si. Ele está muito voltado, não é porque ele quer, mas ele se sente assim tão mal, que ele se sente vítima, ele se sente injustiçado, ele se sente perseguido, tudo está contra ele, tudo com ele não dá certo, tudo dá errado. Essa semana passada mesmo eu vi uma pessoa falar assim, para mim tudo é mais difícil, para mim tudo é, sabe? E eu, como já conheço a pessoa, eu pensei, né? Eu não falei, mas eu pensei, gente, é mais difícil por isso, isso. É os meios que a pessoa procura para resolver as coisas que torna mais difícil. Então, o depressivo, ele é muito voltado para si mesmo, para as suas dores, para os seus problemas, para as suas angústias. Então, quando ele desenvolve uma atividade humanitária, um trabalho em prol de outras pessoas, quando ele se envolve em alguma causa, ele acaba esquecendo dos seus problemas e, sem perceber, essa depressão ela vai diminuindo também. Justamente por ele estar tão envolvido com outras atividades. Né? Vocês não veem casos, por exemplo, pessoas aposentadas, elas têm uma tendência a desenvolver uma depressão, porque elas entram numa vida que para elas é de inutilidade, elas estavam acostumadas a produzir e de repente param. Só que, quando elas se envolvem em causas, a gente vê muito pessoas aposentadas se envolvendo em causas assim, né, humanitárias, ajudando crianças carentes e tudo, acabou, a vida delas ganha cor. Uma vez eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, mas ela viu um artigo meu num jornalzinho lá de Teresópolis, aí ela me mandou um e-mail. E ali ela começou a se lamentar, assim, do início ao fim, né? Porque meu marido me separou e o meu filho não liga para mim. E eu li, eu pensei, meu Deus, o que eu vou dizer para essa mulher? Né? São muitos problemas, né? Ela está ali, carente, dificuldades. Daí eu comecei a pensar. Aí eu falei para ela assim, olha, eu percebo que você tem muita afetividade, você tem muito carinho, você tem muito amor para dar. Por que você não procura pessoas que queiram receber isso? Já que o seu filho não quer, já que o seu ex-marido não quer, eu sei que é difícil isso, né? Porque você quer do filho, você quer da pessoa, mas tenta canalizar isso para outras pessoas. Olha ao teu redor, vê pessoas que estão carentes, pessoas que estão precisando, né? Pessoas que vão ficar felizes com a tua presença, com a tua alegria, com o teu carinho e tal. Aí demorou um tempinho, ela mandou outro e-mail dizendo que tinha funcionado e que ela estava muito bem, né? E que até o filho estava se aproximando um pouco mais, olha só. Então, assim, e é interessante que até hoje, isso tem anos já, até hoje, de vez em quando ela manda uma coisinha, ela dá uma notícia, depois ela foi fazer faculdade, assim, ela deu uma reviravolta na vida dela. Né? E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu vi que realmente faz efeito. Né? Quando a pessoa ela se dedica aos outros, ela consegue se cuidar. Sabe aquela frase assim, enquanto eu cuido dos outros, Deus cuida de mim? É mais ou menos isso. Né? A gente vai cuidando do outro e o nosso problema vai sendo solucionado. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez te louvamos, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor.
Tu tens feito fazer chegar até nós informações importantes para que tenhamos saúde física, mental e também espiritual. Porque Tu sabes, ó Deus, que precisamos destas três para sermos pessoas equilibradas, para termos harmonia na nossa vida e para termos uma saúde de verdade. E também, principalmente, para Te servir melhor. E é isso que o Senhor deseja, que sejamos pessoas saudáveis, de mente clara, que tenhamos paz em nosso viver, para que possamos servir melhor ao Senhor, ajudar o nosso semelhante e ajudar a nós mesmos. Nesse momento que o Senhor possa visitar a cada um que aqui está e auxiliar, Senhor, com a Tua ajuda infinita no tratamento à depressão, no combate, na prevenção, para que não venhamos mais a sofrer com essa enfermidade que nos causa tão mal e tão mal também aqueles que nos rodeiam, que nos amam, que querem o nosso bem. Nos abençoe com saúde, Pai. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.